Lista preta, lista preta, lista preta. Eu costumo dizer, né, que todo personagem que eu faço é como se fosse um bordão meu, né? É como o orixá. O orixá a gente não incorpora, a gente manifesta, porque já está dentro da gente. Eu sou Sullivan Bispo, ator, educador, humorista, nascido e criado aqui no Curuzu, iniciado para Oxum, neto de Oxalaqué, filho de Marli Paula e de mãe Faromim também. E eu sou esse cara assim, né? Esse menino preto que traz consigo, através da sua arte negra, não apenas conteúdo, mas a resistência, a ancestralidade, a identidade. E costumo colocar isso também nos meus personas, nos meus trabalhos, seja no audiovisual ou no teatro. E vou levando aí a minha arte como um levante negreiro, buscando igualdade e fazendo as pessoas sorrirem, mas sorrir se conscientizando. Oromima, yabadoa yeye o. Oromima, Oromima, yabadoa yeye o. Ai, ai, oh. Olha só, pra mim, ter nascido no Curuzu foi muito especial, né? A gente sabe que tem itãs africanos, né? É da mitologia africana que traz que o local que você nasce é muito importante, é muito especial para a sua jornada. A gente já chega aqui, né, sendo arrancado de África, perde o nosso nome, depois com o passar do tempo, junto da religião de matriz africana, a gente entende a importância de ter esse nome, né, de volta, através de um legado ancestral muito potente, mas ter nascido no Curuzu, que é um celeiro artístico negro muito potente, para mim é muito especial. A Liberdade, a linha 8, né? Está aí composta de muitas entidades negras, né? Seja o Muzenza, seja o Ileaie, o primeiro bloco afro do Brasil, onde a gente está enraizado aqui hoje. Tem o Samba Brasil, tem blocos de samba, tem afoxés. Então, ter nascido nesse envolto artístico, para mim foi muito potente. E isso também sempre foi muito traduzido nas minhas brincadeiras, né? Por mais que não era também outra época, que não tinha a gente não tinha tanto acesso a uma tecnologia tão diversa como a gente tem hoje em dia, tablet, smartphone. Então, colocar a garrafa PET na ladeira e fazer de escorrega era também voltar à África, brincar de sete pedrinhas, brincar de pique-esconde, se esconder nos becos, nas encruzilhadas, conhecer esses lugares e entendendo que em cada encruza normalmente tinha um terreiro de candomblé, é também receber essa energia ancestral. É você desde pequeno brincar, mas também conhecer a sua força identitária através do seu lugar de pertença. Então eu posso dizer que a favela para mim sempre foi um tantinho de África, não só pela epiderme das pessoas, né, que formam a população majoritária das periferias, mas porque dentro da periferia a África bate mais forte no tambor, na crença e na existência. Hoje eu não moro mais no Curuzu, tem cerca de 6, 7 anos que eu saí do Curuzu, né, mas minha avó tem axé plantado no Curuzu, então é um significado muito potente isso para mim, de saber que esse lugar sempre estará presente dentro de mim, tanto na memória quanto também na ancestralidade. E para mim é muito especial saber que se eu voltar hoje aqui no Curuzu, né, para fazer algum trabalho, ver algum parente, eu vou ter sempre amigos, tios, tias, que me ajudaram também a ser esse menino preto que eu sou hoje, né? Consciente e tão aguerrido. Eu sou porque eles são também. Eles não são artistas, mas foi a existência deles que também me possibilitou estar até aqui. Porque vizinho, para quem é preto, não é apenas um parceiro de rua ou apenas uma vizinhança. É também alguém que te leva à frente, né? A gente sabe que quando nossa mãe sai para trabalhar, o nosso pai, a gente deixa com o vizinho, né? Minha filha, passa o olho aqui, dê uma olhadinha aqui, minha velha. Olha aqui, ligeirinho, rapidinho. Então, é também aí um complemento dessa educação. Isso faz parte da educação racial e eu também fui inserido nessa educação. Estudei no SESI Retiro, depois estudei primeiro no SESI Caminho de Areia, minha infância, onde eu fiz natação, vôlei, depois fui para o SESI Retiro e depois fui para o SESI Piatã, né? Então me formei ali mais de 10 anos no SESI.
E aí, no meu primeiro ano, se eu não me engano, entre o oitavo e primeiro ano, teve uma seleção. Ia ter uma seleção para um grupo na Cidade Baixa, que era residente do Colégio Costa e Silva. E aí tinha um professor que estava pedindo, né, convocando alguns alunos para poder ir para essa seleção. Eu sempre fui muito tímido, né? Só depois de um tempo aí que a gaiatice se aflorou. Então eu não fui convocado para essa seleção. Fiquei ouvindo atrás da porta. E aí cheguei em casa e falei, mãe, eu fui chamado para uma seleção. Ela onde? Eu disse, na Ribeira, na Cidade Baixa. Como eu sempre fui muito desenvolto também, né? Desde cedo sabia pegar buzu e tal. Então eu acabei indo e aí passei nessa seleção. Fui para a Série D. E da galera que fez a seleção da minha sala e do colégio, hoje, o único que é ator sou eu. Então, eu também tenho essa responsabilidade, mais uma responsabilidade. Eu me atribuo responsabilidades, né? A responsabilidade deles também terem sido guiados para outras áreas e de também ter essa esperança também artística através de uma arte que se enxerga, né? Então, eu acredito também que estar na Cidade Baixa, começar na Cidade Baixa para mim, foi muito bonito, né? Em volta ali de tantos mares, de tantas comunidades, né? Então eu trago isso também de uma forma muito especial dentro de mim. Comecei no Costa Silva, lá eu comecei a engatear os primeiros passos, né, no teatro. Depois eu fui para o ICBA, para outros lugares, mas dentro do grupo Por Acaso. E lá foi uma das minhas primeiras experiências no teatro. Então eu acho que tomar banho dessa maré, pra mim foi muito massa. Eu me lembrei agora, você falando isso, eu me lembrei de uma fala que Val fala, né? Que ela diz assim, que quando ela era pequena, ela sabia que ela ia ser jornalista, ela sabia que ela queria ir pra TV. Quando eu era pequeno, se tinha uma certeza que eu tinha, é de que eu era diferente dos demais. E não por entender, né, no processo da vida, né, a minha orientação sexual. Mas eu digo através desse celeiro artístico muito forte. Porque eu pegava a camisola de minha mãe, botava, amarrava um negócio no cabelo, o machucador sempre estava na minha mão como um microfone. Eu não viajava muito em boneco, em carrinho. Eu sempre gostei de instrumentos musicais, né? Então, a galera da família começava a entender que eu ia ser artista de alguma forma. Então, tinha esse lugar muito forte assim, tinha essa veia artística, né? Muito presente. Do jeito que eu brincava, eu gostava de imitar as pessoas também quando eu era pequeno. E, ao mesmo tempo, eu tinha essa timidez, que também é uma característica muito presente, né? Principalmente na arte, na palhaçaria, no humor. Normalmente os humoristas são tímidos, né? Eu relutei muito para fazer humor, eu queria ser ator de drama, porque quem chora ganha mais. Mas estava na minha veia artística, né? Eu entrava em alguma sala para ensaiar. Márcio Meirelles mesmo fazia muito isso. Eu entrava para fazer um texto, ele olhava para minha cara e começava a rir. Eu chegava em casa e dizia, minha mãe, não estou gostando do ensaio, que o professor está dando risada da minha cara. Aí ela falou assim, não, vai ver porque é por causa do texto. Eu digo, mãe, como é que eu tô lendo um texto, a senhora tá achando o texto mais engraçado do que eu que tô lendo o texto? Então, tinha essa invocação aí, entendeu? Então, eu acho que tem esse lugar também, dessa descoberta, né? Desde a infância também, os lugares que eu passei. Quando eu era menino também, pivetinho, eu passei em uma seleção do CRIA, que é um grupo muito potente, artístico aqui, né, que reside no Pelourinho. E também, meu tio Zebrinha me convidou para ir para o Balé Folclórico da Bahia. Eu acho que eu tinha 13, 14 anos, ele me viu dançando, e aí me convidou. Só que aí entrou a parte técnica, né, a parte do estudo, e eu tinha um trauma, que eu disse assim, meu Deus, eu nunca mais vou fazer arte. Eu acho que eu nunca mais vou ser artista. E aí, quando tá no destino, tem que ser, né? E aí você vai encontrando ali coisas no seu destino que te puxa de determinada forma, te arranca desse lugar. Então eu estudei, né? Trabalhei mais de 3 anos como técnico em vestuário, por ter vindo do Senai, tá na indústria, mas aí chega uma hora que o destino dizia, pai, saia daí, venha, me puxou e cá estou eu. Então eu acho que a minha infância também foi muito importante e principalmente também essa vivência com os meus mais velhos, né? De terreiro de candomblé, porque o candomblé é uma religião muito artística, né? Querendo ou não, tem uma arte muito forte, né? E eu acredito até que uma arte muito... não é bonita que eu queria dizer, não. É uma arte, não sei se museóloga, é uma arte muito... que traz essa antropologia muito forte também, né? Você consegue entender signos ali, seja na amarração dos orixás, nas vestes, nas danças. Então, como minha avó, quando eu nasci, já era mãe de santo,
ver esse cenário na casa de minha avó, de herê, de caboclo, de orixá, tudo isso sempre me encantou muito, né? Os blocos afros também, que meus pais sempre me levavam para os blocos afros. Quando eu era pequeno, eu assisti 7 contos mesmo 5 vezes. Eu ia ver o bando de teatro Olodum. Minha mãe, meu pai me levavam para o teatro, né? Então eu sempre tive essa vontade de ser artista também, desde pequeno, porque eu vi atores pretos no palco. Eu vi o bando de teatro Olodum, eu vi Luiz Miranda, então eu ia pro Pelourinho, eu via grupos artísticos nas ruas do Pelô. Então ter essa infância viva nessas comunidades artísticas para mim sempre fez com que eu quisesse ser um artista preto, sabe? Então, para além do desejo do querer, tinha também essa representatividade. Eu costumo dizer, né, que todo personagem que eu faço é como se fosse um bordão meu, né? É como o orixá. O orixá a gente não incorpora, a gente manifesta, porque já está dentro da gente. Eu sou de Oxum, então Oxum está em mim. No jeito de falar, no jeito de gesticular, no jeito de olhar, no jeito de paquerar, no jeito de se arrumar. Então eu tenho também uma parte de Oxum. E todo personagem que eu fizer também terá um tantinho dela, porque a minha religião é ancestral. Então a ancestralidade, ela vive em mim, ela renasce em mim também. Então todos os signos que eu manifestar, ali também terá ela. Todo personagem que eu faço, além de dar um signo e um orixá, eu também dou uma marca muito forte de olhares que eu vejo na rua, né? Então, cada persona para mim marca muito, me emociona muito. Por exemplo, quando eu fazia Minhocão no bando de teatro Olodum, era um pastor evangélico, que ele era presidiário, né? Esse espetáculo ele fala de uma greve que teve da polícia aqui, e então tem vários personagens que estão na delegacia presos, né? E eles dialogam dentro da comunidade e da prisão. E Minhocão, ele era um ex-marginal, né? Que era presidiário. Então, assim, ele era um cara extremamente violento. Porém, ele estava caminhando para ser um pastor. Ele era um obreiro. Eu tinha que encontrar aí o humor, mas sem deixar de ter essa veemência tão forte, né? Que a gente vê hoje em dia das pessoas que se convertem às religiões neopentecostais. E ele me marcou muito, porque eu não podia falar mal de Minhocão. Porque por mais que as igrejas neopentecostais ataquem através do racismo religioso as religiões de matriz africana, Minhocão também sou eu. Esse menino preto que está dentro da igreja pregando e recebendo o Espírito Santo, sou eu também. E ele é uma troca, né? Eu sou ele sou eu. É um paralelo até meio que traz uma dicotomia, mas que também está presente no teatro, essas duas faces, né? A tristeza e a alegria. Então, Minhocão me marcou muito, Tercites me marcou muito. Foi a minha formação no curso livre de teatro da UFBA. Vários personagens me marcaram, né? Mas de todos os outros personagens que eu fiz, e eu sempre fiz personagens muito mais masculinos, até chegar Coanza no teatro, porque Coanza chega primeiro no teatro, no musical chamado Rebola, e Mainha chega na internet alguns meses depois. E aí eu começo mais, né, a me enveredar por Mainha, e só volto a fazer Coanza ali já nas mediações da pandemia. Os personagens femininos me marcam muito, eu acredito, por me emocionar muito nesse lugar de referência das minhas mães. Então essa observação que eu tive para fazer Minhocão, Tercites, o Menino de Caiala, que são 3 personagens diferentes que eu vivo, me emocionam muito, mas as mulheres, né, esse feminino, esse poder feminino de vivência, como a minha família é majoritariamente feminina, eu sempre tive uma vivência muito maior. Então entra aí a observação do humorista, né? Então tá muito na veia. Então eu posso dizer que Mainha é sem dúvidas o espelho de minha avó. Minha avó era, né, esse manancial, assim, de mulher que chega aqui, vai pra onde uma hora dessa? Olha o horário de chegar. A fala dividida, o jeito de falar, sabe? A perninha que balança, o olhar que vai, que diz assim, é o quê que tá me olhando assim? Nunca vi a orelha passar a cabeça. Então tem muito disso, sabe? O jeito dela estava muito presente em mim. Eu me lembro que teve uma vez que minha avó me deu uma surra de espada de Oxóssi, né? Que é uma folha que aqui a gente chama de espada. Acho que em outros lugares do Brasil também a gente chama de espada de Oxóssi. E aí teve um tio meu que separou. Aí depois, quando ela falou assim, aí eu fico com uma raiva. Mas depois me dá uma pena. Então, eu sou neto caçula, né? Então tinha muito essa ligação. Eu morei também 2 anos com minha avó.
Então, o jeito, né? As frases, minha avó tinha frases icônicas, assim. Desde que eu conheço Miranda é pra lá que se anda. Tá pensando que besta de jegue é arroz doce. Então, essas frases também constituíram muito esse personagem. Então, para além de várias outras histórias e de formações, Mainha assim, sempre foi e sempre será um personagem inspirado em minha avó. Mainha foi um personagem que eu não estudei para fazer, como Coanza e todos os outros. Mainha, eu coloquei uma roupa de minha avó, um lenço de minha mãe, um sapato de Coanza, foi o meu primeiro personagem feminino, e fui fazer. Então, aí quando o texto veio, eu já tinha um personagem pronto. Porque eu sabia que eu estava ali dando vida à voz e ao jeito de minha avó falar e de minha avó fazer. Então, toda a minha família de santo, minha família de sangue também, todo mundo diz assim, mãe é minha avó, mãe é Yayá, mãe é mamãe, mãe é Oxalaqué, que é a digina dela. Então, mãe é minha avó. Então, Mainha sempre será o meu personagem mais marcante, porque, sem dúvidas, a mulher que mais me marcou em vida e ancestralidade é minha avó. Nesses anos todos que eu faço personagens femininos, eu só tive uma pessoa que meio que questionou um pouco esse lugar. Que ela fez assim, eu não sei, você fazendo personagem feminino, hoje em dia a gente tem tantas desconstruções e tal. E eu disse assim a ela, eu vou estudar um pouco mais e receber isso que você me trouxe como uma crítica construtiva, porque eu acho importante você receber a crítica. Mas é o que eu sempre digo, Mainha, eu não estou fazendo ou interpretando uma mulher. E também não estou querendo que pareça que é um homem fazendo um papel feminino. Eu estou mostrando às câmeras, ou até no palco, como eu vejo as minhas mães. Tanto que eu não uso enchimento de peito, não uso enchimento de bunda. A maquiagem de Mainha, antigamente, que eram aqueles 2 borrões no olho, era porque eu não sabia me maquiar. Mas eu sempre fui ator malandro, né? Eu dizia assim, é por conta também de todo o preconceito que a gente vê, que não tem maquiagem de pele preta, que hoje em dia que a frente tá chegando com tudo. Mas antigamente, a gente não tinha, né? Tanta maquiagem assim pra gente, né? A gente não se via tanto nas lojas de maquiagem. Então, era também uma crítica. E também porque eu não sabia me maquiar. Com o passar do tempo, eu sempre fui colocando também em Mainha essa maquiagem que se assemelhasse também do Belo, né? Então não é uma crítica. Você vê aí que não é um processo de crítica, sabe? E isso tudo também foi inspirado muito no trabalho que eu aprendi com as drag queens. Porque Coanza nasce primeiro como uma drag e depois que vira personagem, através do processo de estudo do espetáculo Rebola, que eram 10 drags. Então eu devo isso também muitas drags, né? A Valerie O'Hara, a Lulu, sabe? Então muitas delas que ajudaram também, me fizeram entender o importante da beleza do feminino na construção de um persona. Então eu sempre digo que Mainha é como eu vejo as minhas mães. E eu não posso ridicularizar as minhas mães. Porque se eu ridicularizo as minhas mães, eu estou me ridicularizando e eu estou falando mal de quem me criou, de quem me trouxe até aqui e me faz estar aqui. Porque sem o feminino, eu não sou nada. Porque o Oxum que me pariu e é quem segura a minha onda todo dia. Olha, quando a gente é preto, né, o racismo sempre atravessa a gente de um jeito muito cruel. Eu lembro que teve uma vez que Kayala, por exemplo. Kayala é meu solo que eu faço há 7 anos, né? E aí eu subi esse curuzu aí com uma bacia na cabeça, com os tecidos dessa cena que eu fazia no Ato de 4, que era um projeto que tinha na Escola de Teatro da UFBA. E a minha cena foi uma das cenas mais comentadas do Ato de 4 e teve uma premiação no final. Kayala não foi escolhida dentre as cenas que foram premiadas, ficou como primeira suplente. Era a única cena que abordava a negritude, era a única cena que abordava intolerância religiosa, candomblé, e foi uma cena que levou um público preto de candomblé muito extenso para a Escola de Teatro da UFBA, né? E ela não foi contemplada. Eu fui, sentei, escrevi o projeto, coloquei ele embaixo do braço, e disse assim, eu preciso captar algum recurso para esse projeto. Eu estou estudando na UFBA e tal. E aí abri um edital
eu lembro que na época era R$ 4.000. Eu falei assim, eu vou montar essa cena de 15 minutos, vai virar um espetáculo. Todas as outras cenas que foram contempladas, depois não tiveram a mesma história de Kayala, né? Não existem até hoje, infelizmente. Porque quando a arte não existe, a gente sabe que é porque algo muito cruel tirou ela de lá. Mas Kayala existe não só por conta da resistência, mas porque a minha arte é uma arte de resistência. E eu não posso esmorecer. Eu poderia simplesmente ficar triste, né? Ser abalado com o racismo, desistir, que também é normal, porque o racismo fere a gente, entristece. É uma dor muito, muito poderosa, né? Mas eu fiz esse projeto acontecer. Chamei uma equipe de ponta, Thiago Romero, Nildia Fonseca, Luciano Bahia, Tina Mello, e montei esse espetáculo. Ele existe aí até hoje, né? E é sucesso de bilheteria, graças aos voduns, inquices e orixás. Manhinha, a gente lotava o teatro, né? O Eva Reis, no Salvador Shopping, era incrível. Tinha vezes que o segurança me seguia até a porta do teatro. Coanza nasce de atravessamentos meus, o espetáculo. Uma vez tem cena do espetáculo, né, que é de vivências minhas. Teve uma vez que eu fui abordado no aeroporto, né, voltando de feira de Recife. Eu passei pela revista, o segurança pediu que eu tirasse tudo, e aí depois passou o detector de metais no meu cabelo, na minha trança. Depois ele coçou o meu couro cabeludo, abriu o meu couro cabeludo, como se fosse achar alguma coisa na minha cabeça. A gente que é de candomblé, a parte mais importante do corpo é a cabeça, é o ori, e ele estava ali abrindo a minha cabeça. Então, hoje em dia eu vou fazer alguma reunião, mês passado eu fui fazer uma reunião sobre Coanza, o espetáculo. O segurança na porta não queria abrir o portão da garagem para eu entrar. Ele olhou para minha cara e falou assim, você vai para a reunião? Mas é importante que isso aconteça, por mais doloroso que seja, para mostrar que a arte que eu faço não é uma arte de mentira. A gente não está falando de racismo porque está na moda. A gente está falando porque é uma dor que nos fere todos os dias. Então você fazer um espetáculo de humor, subir no palco, fazer um espetáculo de humor, sabendo que quando você chegar no teatro, provavelmente o segurança vai lhe perguntar o que é que você está fazendo ali, porque já aconteceu comigo. Eu sou barrado na porta do meu espetáculo. É você ter jogo de cintura, ter a cabeça no lugar, ter o ori equilibrado para poder dar seguimento a essa voz da resistência e não esmurecer. Porque essa arte que eu faço não é só por mim. É pelos que morreram e pelos que estão por vir. Salvador, para mim, tem um encantado em cada esquina, né? As encruzilhadas de Salvador têm uma energia diferente. Eu já fui para alguns lugares desse mundão de meu Deus, mas eu acho que Salvador tem uma energia fascinante. Salvador é a terra dos orixás, né? Salvador está na Baía de Todos os Santos. Então isso também é muito importante. Por que eu digo isso? Porque o sagrado eu acho que movimenta muito Salvador. Salvador é rodeado de terreiro de candomblé. Salvador é rodeado de lugares ancestrais muito fortes, né? As pedras que estão em Salvador têm um peso de dor, tem um peso de revolta e também tem um peso de cobrança de continuidade de um legado que precisa existir e precisa continuar. Não o legado da dor, mas o legado da existência, o legado do brilho, do encanto, da beleza. Então a gente não é bloco afro à toa, né? Então a gente reúne muita coisa bonita. A gente reúne bloco de samba, bloco afro, afoxé, praias, terreiros de candomblé. Então Salvador é de fato uma cultura. Salvador é um lugar tão forte, tão ancestral, que você vê que até nas igrejas evangélicas existe timbal, existe atabaque, né? Até o Espírito Santo que roda daqui é diferente do que roda de lá. Tem um negócio diferente em Salvador, né? Salvador a gente se cumprimenta com um sorriso. E mesmo na pandemia a gente continua se abraçando. Então a gente tem o quê do acolhimento? Aqui chegou, né, mais de 43% de pretos nigerianos. Então aqui a gente tem Olhó, a gente tem a Laketu, a gente tem Ijexá, a gente tem o Xobô, a gente tem a africanidade viva. Salvador
não é só um tantinho da África. Salvador é mais uma África no mundo. E que bom que a gente nasceu desse útero negro. Então, dizer que Salvador é útero negro está para além do clichê. É de fato você fecundar um significado. Tem uma música do Ilê muito bonita, que ela diz assim: eu quero saúde, estudar, viver contente, me formar, trabalhar, ter mais valor. Secretário de Estado, ser ministro, jornalista, engenheiro, senador. Quero cotas iguais, não diferentes, quero ter meu direito aonde for. Moradia decente pra essa gente, no Brasil ver o negro. Presidente, oh, essa reparação já passou da hora. Então, quando essa música do Ilê traz isso, e ela diz que somos negros quilombolas, eu acho que eu diria isso. Me diria isso lá atrás. Que o caminho da minha trilha era de fato esse caminho negreiro. Era de fato esse caminho. E que eu talvez não antecipasse esse caminho, porque destino existe, ele tem que ser traçado. Mas que eu tivesse ainda mais fé, ainda mais foco, para poder costurar esse caminho representativo, ancestral, de uma maneira ainda mais intensa. Mas a gente também tem que saber, tem que pisar devagar, né? Para a ansiedade não tomar conta. Então eu acho que eu diria isso, eu diria que esse sonho é um sonho plural. Ele nunca é único, ele nunca é sozinho. Ele é um sonho de muita gente, né? Eu fiz Koanza agora do Senegal ao Curuzu e eu me apaixonei por uma menina no carnaval. Ela tem 10 anos, o nome dela é Morena. E eu me emocionei muito fazendo a transmissão da TVE com o microfone na mão, porque eu perguntei a ela o que é que ela queria ser quando ela crescesse. Quem é a representatividade para ela? E ela me deu um baile, né? Ela disse que são as mulheres pretas, que ela ama o cabelo dela, as ancas dela, a dança afro que ela traz. E hoje ela dança no meu espetáculo, né? Ela é a continuidade de Koanza. Então ela me emocionava tanto que até para eu me concentrar na última cena era difícil. Porque ela traz uma revolução dentro dela. Ela é a menina preta que será presidenta. Então, essa continuidade de criança, de herê, sempre vai me emocionar, né? Falar de continuidade me emociona muito. Porque quando alguém me pergunta assim, eu me inspiro muito em você, eu gosto muito de você. Todo mundo quando fala a gente se emociona. Mas quando a criança fala, a gente se emociona mais, né? Então, nos meus espetáculos, eu estou sempre rodeado de criança. Muito por conta disso, né? Porque eu já fui criança um dia e quero continuar sendo sempre criança sempre.